Então, muito boa tarde, damos as boas-vindas, desejamos que todos estejam bem e que aqui todos juntos possamos usufruir de tudo o que de bom este local tem para nos oferecer. Então, dando continuidade às histórias verídicas de Francisco Cândido Xavier, o tema que vos trago hoje é o desapontamento de um jornalista e um repórter famosos. É uma passagem inserida no livro Nosso Amigo Chico Xavier e é seu autor, Luciano Napoleão e Silva. Então a história nos diz o seguinte: por volta dos anos 40, Jean Manzon e David Nasser formavam uma famosa dupla fotógrafo e jornalista que muita fama granjeou na imprensa brasileira pelas grandes reportagens que fizeram na saudosa revista semanal O Cruzeiro. Há muitos anos, quando ainda não eram conhecidos, decididos a entrevistar Chico Xavier, partiram ambos para Pedro Leopoldo à procura do jovem que estava naquela altura abalando a base do meio literário do país, graças aos seus livros psicografados. Encontrando-o, apresentaram-se como repórteres estrangeiros, dando-lhe nomes falsos. Pintaram e bordaram, fotografaram-no em posições ridículas, enfim, estavam em ascensão na carreira e não queriam perder a reportagem que teria, sem dúvida, grande repercussão no país. Ao terminarem, logo que se despediram, foram presenteados com um livro autografado por Chico. Partiram para o Rio de Janeiro, levando a forjada reportagem. Lá chegados, não deram muita importância, ou não deram importância nenhuma, à amabilidade com que foram tratados, muito menos ao modesto presente com que foram contemplados, e publicaram a reportagem que enxovalhava a moral e a honra daquele missionário. Mas como é hábito de todo jornalista e escritor, um livro é semelhante a um cafezinho após a refeição. Não importa se é bom ou mau, se o autor é conhecido ou não, sempre sobram uns minutinhos para o folhear. Torna-se curiosidade inerente a quem escreve, mas neste caso não foi por certo ou acaso que isso aconteceu. Em determinado momento, David Nasser abriu o seu livro e viu a dedicatória de Chico ao caríssimo irmão David Nasser. Assustado, pegou o telefone e ligou para o seu companheiro Jean Manzon, perguntando-lhe se já havia folheado o livro com que fora presenteado. Diante da negativa, pediu-lhe que assim o fizesse. Após curta espera, Jean Manzon, surpreso, porque também tinha omitido a sua verdadeira identidade, transmitiu a dedicatória escrita no seu livro ao caríssimo irmão Jean Manzon. Os anos passaram e David Nasser resolveu visitar novamente Chico Xavier. Não já como repórter, mas como observador. Qual não foi a sua surpresa quando Chico, ao recebê-lo, demonstrou a mesma gentileza com que o havia recebido da primeira vez, não comentando e muito menos
criticando a traiçoeira reportagem. Ao que sabemos hoje, David Nasser é fazendeiro e passa boa parte do ano em sua fazenda modelo nas proximidades de São Paulo. É espírita e carrega no coração profunda tristeza por ter feito a famosa reportagem. A todos aqueles que o perseguiam, Chico respondia: diz-nos Emmanuel que devemos ter paciência e bondade para com todos, explicando sempre que eles não nos injuriam porque sejam maus, e sim por inexperiência ante os assuntos da vida espiritual. Que esta declaração sirva de exemplo a outros ávidos de sensacionalismo destrutivo, para que não venham a sofrer mais tarde a enfermidade do remorso. Em relação à passagem da história de hoje, onde Chico foi impiedosamente desrespeitado, ao ser interpelado da forma como aceitara a notícia, disse: devemos respeitar o nosso irmão repórter. Ele tem o direito de ter o seu ponto de vista e que Jesus o abençoe. Aqui temos Chico igual a si próprio, o ser iluminado que jamais perdeu o rumo e a fé perante as duras provações de sua vida. No livro Iluminação Interior, no item Deslizes Morais, diz-nos Joana de Ângeles: candidato que és a uma existência saudável, após tomares conhecimento da vida espiritual, estuante e bela, não te permitas à prática dos deslizes morais considerados de pequena monta. O erro é sempre um compromisso negativo e toda a lesão moral, particularmente aquela produzida no organismo social, constitui grave comprometimento de cujos efeitos não se pode evadir o responsável. Desse modo, todo e qualquer deslize moral é sempre uma agressão à ordem, à saúde, ao equilíbrio, que devem existir em toda a parte. É muito comum censurar-se o grande crime que estarrece, enquanto se praticam faltas ditas menores, que adquirem como que cidadania em face da sua presença, da sua repetição generalizada. Essa conduta infeliz é sempre tida como sagacidade ou astúcia, considerando-se que quase todo o mundo age assim. São práticas de tal natureza que vitalizam o crime organizado, que corrompem os caráteres frágeis e estabelecem, por desrespeito sistemático, as leis constituídas. Aquele que não é digno de conduzir-se corretamente nas aparentes e insignificantes situações, jamais se comportará com nobreza diante de situações de alta magnitude. Os deslizes morais tornam o indivíduo indigno de si mesmo, sem o autorrespeito que lhe é um censor austero, franqueando-lhe as portas para o acesso a comportamentos cruéis contra o indivíduo, o património e a sociedade. Quem se permite à conivência de qualquer tipo com o erro, aprende a viver com a deslealdade em suas atitudes.
Se buscas alcançar a paz, sê comedido nas ambições, de modo que não te permitas defecções morais de qualquer tipo. Mantém-te na trilha da retidão, não aceitando as conveniências do mercado dos engodos humanos, que denigrem as conquistas da inteligência, em face do atraso das realizações íntimas de natureza moral. As fraudes campeiam sob o comando do egoísmo, que elege tudo para si, em detrimento do mínimo para os outros. E continua Joana: não te permitas subornar por valores materiais, nem morais, nem sociais, nem afetivos. Também não subornes a ninguém. Sê autêntico, estimando cada pessoa que se te acerque, como seja e não conforme tu desejarias. É, como dissemos então, uma mensagem de Joana de Ângeles que nos chega pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. É sem dúvida no hábito dos comportamentos que cada indivíduo expressa os sentimentos e as qualidades que lhe são próprias. Os nossos irmãos jornalistas da história acabaram por cair em si, percebendo e arrependendo-se do ato infeliz em que se envolveram. Por sua vez, Chico, na sua tranquilidade e sabedoria, proporcionou-lhes, de forma sutil, de forma bem amorosa, possivelmente a maior lição de suas vidas. Saibamos respeitar, valorizar o esforço alheio, sabendo reconhecer que somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados pela divina sabedoria. Que Chico, na sua figura generosa e simples, se faça presente em nossa vida, inspirando-nos com aquele sorriso que lhe nascia do coração enternecido. Todos nos lembramos, todos já vimos com certeza, aquele doce sorriso que Chico emitia em todas as situações. Então, que Jesus nos abençoe e que o nosso querido Chico esteja sempre presente em nossa vida, no nosso coração.